problemáticas, né? Sim, mas o senhor veja como a gente é tipo assim, ó, agora, e sabe que a gente fica pensando e pensar, às vezes dói, às vezes não, e às vezes é curioso. Mas me passou pela cabeça o seguinte, a maneira como o sistema, se eu sou uma pessoa que tenho, e sou uma pessoa neurótica, com mania de perseguição, eu acho que existe uma teoria da conspiração mesmo, né? Acredito nisso. A maneira como o sistema tem de nos manter e perceber que eles estão no controle, me passou pela cabeça que durante os últimos 30 anos, ou talvez sempre tenha sido assim, mas enfim, vamos ficar agora que a gente tem internet, televisão e tal, foram as modas. Olha, agora todo mundo vai usar tal brinco. E era aquela loucura, todo mundo com o brinco. Agora a moda é pular sapata, todo mundo pular sapata. Agora a moda é pegar um balde com gelo e jogar na cabeça. E a moda com alcance mundial, que é a informação fácil, né? Então, assim, é como se a gente fosse bichinho de laboratório, tu entende? Agora, parece que o coronavírus, ele é aquele jogo do... Ai, meu Deus, como é aquele jogo que a gente dizia um para o outro, assim, estátua? Quando a gente era sim. pequena, sabe? Tu ficava paralisado, né? Isso, estátua. Então parece que o sistema jogou com a gente isso agora, estátua, parou tudo. Porque isso é inédito. Hoje está parando na China, na Índia, 1 bilhão e 300 milhões de pessoas estão dentro de casa hoje. Exatamente por causa da informação de que há um perigo lá fora, e como esse perigo é extensivo na informação a todo mundo, e eu imediatamente sei o que está acontecendo na América do Sul, na América do Norte, na Europa, na Ásia, então todo mundo faz o que a gente chama linha de rebanho, né? Uhum. Basta um cão estar na frente das ovelhas, todas elas seguem o cão, ou o cão as leva para onde quiser, né? Basta ele acuar aqui e ali, né? Então, a informação faz isso. Manada. Manada. Que loucura isso, né? E a gente perceber que está acontecendo isso mesmo, quer dizer, esse senso de... porque isso é um senso de urgência que a gente tem hoje, não é? E ameaçado de morte, né? Ameaçado de tem morte. Ameaça mais nítida para te ficar tipo manada, de que dizer, olha, se tu não fizer isso, vai morrer, né? Imediatamente obedece. Imediatamente obedece, que é o que a gente está vendo, está assistindo acontecer exatamente nesse sentido. Nós temos uma fala aqui, doutor Maia, que é da Jussara Moraes, lá da Espanha. Ela está em Palma de Maiorca e está nos mandando agora uma mensagem de voz provavelmente com os acontecimentos, o que está acontecendo por lá e como é que amanheceu aquela região. Vamos ouvi-la? Vamos. Eu fazendo minhas coisas aqui, quando eu vi, digo, já começou a rádio, eu liguei correndo. Mas, mais ou menos, já sei do que estão falando do tema, né? Porque à noite, meu povo tudo mandando mensagem, e apavorado, indignado, me mandaram até o vídeo esse, que o energúmeno, o senhor inteligente, votado pela maioria, está fazendo. Até os bolsonaristas estão indignados, imagino. Pois tem uma amiga que é muito, muito amiga minha, né? Quase uma irmã, que mandou hoje de manhã indignada, que está aqui. E a família dela toda é bolsonarista e é do Paraná, né? Imagina. E aí ela, não quer dizer, desculpa, né? Os paranaenses, nada disso, mas é que a maioria foi do Paraná, que votou nele. Então, bueno, o Sul também, né? Pois, não vamos entrar em detalhes. Pois isto, a maioria, né, votou nele, pois isto, agora estão aí apavorados, ela indignada, me chamou, né, falando que, olha só o que tá falando essa gente, não sei o que, meu pai e minha mãe têm problema de saúde, mandando o povo pra rua e que pode trabalhar e tal. Estou super indignada, mas eu não votei nele. Eu votei nulo. Eu não votei em ninguém. Não tenho minha consciência pesada, estou tranquila, porque nele eu não votei. Aí eu só disse para ela o seguinte,
Se ela tivesse o poder de dizer, gente, não votem ninguém, vote em nulo, e os 50,1% da população votar o nulo e o nulo ganhar, aí o povo tá revoltado, aí tá, vamos fazer outra coisa. Mas não é assim que funciona a coisa. Eu disse para ela, tu votou nulo, tu votou nele também. Inconscientemente, mas tu votou nele também. Porque eu falei para ela aqui, olha aqui, na Espanha, 4 eleições, porque não conseguia a maioria, 4 eleições. Então quer dizer que alguém tem que chegar no poder. Alguém tem que estar na presidência. Não importa se é com a maioria que decidiu, não a maioria que decidiu, alguém tem que estar no poder. Foi o que aconteceu com este. Eu disse para ela, entre os piores, já que ela é anti-Lula, né? Eu digo entre os piores, pois o melhor. Não dos piores. Mas alguém tem que ir. O que tu achava? Eu falei para ela, o que tu acha? Melhor chegar a essa coisa que está lá em cima ou uma outra pessoa que podia talvez ter feito alguma coisa melhor? Pois isto. E aí o que me responde? Blá, 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 blá. Então não adianta discutir com pessoas que não têm consciência. O que me dá pena e o que me dói mesmo na alma é que a maioria a maioria, vamos dizer assim, não, a minoria que votou, né? Mas que foi a maioria é lulista, não? Pois está sofrendo pênalti, está pagando os pecados dessa gente. Mas, quem sabe, eu tô achando que esse povo vai se revoltar e a coisa vai ficar feia. Vai ser pior que o vírus, ó. Tô achando, ó. Pois nada, ânimo, força e não escutem esse energúmeno, essa coisa aí. E sigam no confinamento em casa e vamos todos juntos lutar contra esse vírus. Beijos, que se cuidem, tchau. É bem isso mesmo, né? Você não ter votado não quer dizer nada. São as discussões, essas são constantes, né? De o que deveria ter acontecido, como deveria, o que deve ser feito, né? Se eu tivesse feito isso, se eu tivesse feito aquilo, deveria ser assim, deveria ser assado. Essas discussões são eternas, né? Sempre vai haver essas divergências e colocações. O que nós temos que entender é que há uma condição excepcional, que nunca houve, como tu disse antes, e que é um acidente social, né? Quer dizer, nós temos que nos adaptar a esse baita acidente que é um vírus, né? Que nos atropelou de uma forma impensável. Inédita, absolutamente. Não existe na nossa história um fato como esse. Não. Nós estamos hoje escrevendo uma página da história que vai ser contada em prosa e verso se tiver história no futuro. E aí a gente tem que entender a força da comunicação hoje, que é global. E até a gente começa a ter uma espécie de governo mundial, assim, em que as coisas são constantes e todos os países se imitando nas coisas que devem ser feitas e que antes, quando não havia essa comunicação, era altamente particular a cada país, com comunicação muito lenta, que uma pandemia dessa tivesse dado na China há 200 anos atrás, nós íamos saber quando, um mês depois, 2 meses ou até meio ano. Hoje tudo está aqui agora, nesse momento, como se eu tivesse o mundo na mão. Uhum. E sabe que eu estava lendo agora, e as coisas vão... Porque a história meio que se repete, né, doutor Maia? A história... Não há muito que ser feito debaixo do sol. As coisas só elas se repetem e acontecem da maneira... de um jeito ou de outro, mas... Porque nós tivemos uma pandemia que matou, inclusive, um presidente eleito aqui no Brasil em 1918, né? A gripe espanhola. Exato. O centro dela no Brasil foi Florianópolis. No Brasil parece que foram 34 a 40 mil mortes, né? E no mundo chegou a 100 milhões, mais ou menos.
E nessa época a população mundial estaria em torno de a metade do que é hoje. A cidade está assim, ó, só para a gente poder, né? Há um século, Florianópolis foi acometida pela gripe espanhola. Isso. Eu achei muito interessante porque, de novo, Florianópolis está com problemas sérios, né? Há um século infectou cerca de 30% da população. Claro que a população era ínfima, morreram 126 pessoas. Foram 30 mil mortes oriundas da peste que chegou ao país de navio. O Rodrigues Alves, que era presidente da República eleito 5 meses antes para um segundo mandato, foi uma das vítimas ilustres desse surto. O vírus não chegou em Floripa, desculpem, senhoras e senhores, chegou em Recife. De lá escorreu para Salvador, depois do Rio de Janeiro, e em seguida escorregou direto aqui para o litoral ao sul do país, e depois chegou ao Uruguai e à Argentina ainda nesse mesmo ano de 1918. 10 mil pessoas infectadas lá em Santa Catarina. A capital catarinense tinha uma população estimada em 40 mil pessoas. Eu gosto, sabe que eu sinceramente tenho uma parte minha que é muito, não sei o que é isso, mas eu gosto de ver assim essa... É uma espécie assim como se fosse um teatro, né? Quer dizer, ocorreu naquele ano, morreram milhões de pessoas, aí 100 anos depois, mais ou menos na mesma época, eclode um outro tipo e também com essa mesma carga de letalidade. Eu acho que, não sei se a carga de... Porque se diz que os coronavírus do SARS e da gripe aviária e tudo mais, eles foram muito mais letais do que esse, né? Inclusive aqui, a última, em 2008, morreram quase 800 pessoas no Brasil, né? Mas nem perto de haver uma infodemia ou uma agressão à economia, né? É que, na verdade, dizem que esse tem um grau de transmissão elevado, extremamente maior do que qualquer outro aí que a gente tenha tido nos últimos anos, apesar da letalidade do vírus. Mas o grau de transmissão, então, o replicar dele é muito altíssimo. Então, e tem pessoas que têm e não têm nenhum sintoma, assintomáticas. É por isso que ele então violentou a comunicação e a liberdade de andar, ir e vir, né? Porque qual é a maneira de eu evitar isso? Está havendo uma restrição de se comunicar, de ir e vir muito grande, né? Essa é a forma que se achou. Nos outros, não, né? Uhum. Mas eu acho que na gripe espanhola isso houve em grau máximo na Europa, né? Porque eles calculam 100 milhões de mortes, né? Quer dizer, olha só, né? Pela população era um nível muito alto, né? Muito bem, olha só, já tem pedido de demissão no Ministério da Saúde. Diretor da linha de frente do Ministério da Saúde se afasta e deve deixar o cargo. Eu não sei por que o ministro fica, né? Bom, também se ele sair agora vai ser um caos, né? Melhor que ele fique. Pelo menos ele está com uma linha de trabalho, né? Não, ele até estão dizendo, né, que é um dos melhores ministros, né? Porque pelo menos tem feito coisas interessantes, né? Mas eu acho que tem que ser obediente, né? Então, várias coisas que ele fez ou deveria dizer e disse, talvez, agora são anuladas, de certa forma, pelos pronunciamentos do presidente. O diretor do Departamento de Imunização e Doenças Transmissíveis da pasta, Júlio Croda, afastou-se de suas funções. Divergências dentro da estrutura, né? Sim. Bom, é que a gente não sabe tudo o que acontece, né, doutor Maia? Não, quem está numa linha de trabalho assim... brigas fortes, né? Uhum. Agora o Mourão convocou uma entrevista coletiva.
o Mourão. Ele vai dizer que o Bolsonaro é uma